Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você vai investir em 57 imóveis, investindo na verdade em apenas um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário ele custa um valor de uma pizza. Então com o valor de uma pizza, todos os meses você pode investir em 57 imóveis. Qual que é a sua desculpa para não investir em imóveis ainda? Hoje vamos falar então do fundo imobiliário TRXF11, um fundo imobiliário muito diversificado. E antes da gente passar para a análise dele, uma análise mais aprofundada, a gente vai destrinchar aqui um relatório gerencial dele. Já deixa o like aí no vídeo se você é um inscrito, porque você já sabe que vem conteúdo bom. E se você ainda não conhece esse canal, segura o seu like ainda e dá o like aí, clica em curtir quando você realmente vê que está aprendendo com esse vídeo. Vamos lá, a gente passa para o nosso quiz de sempre e depois já cai na análise. Me diz aí quantos fundos imobiliários você tem hoje em carteira. Letra A, nenhum fundo imobiliário. Letra B, entre 1 e 5 fundos. Letra C, entre 6 e 10 fundos. E letra D, mais de 10 fundos imobiliários. Agora que você já respondeu aí o quiz e já deixou seu like, vamos então para a análise do fundo TRXF11. Ele está cotado aqui hoje em R$ 111. Nos últimos 12 meses ele pagou 10,26% de dividendos, um dividend yield bom para fundo de tijolo, e ele está sendo negociado com certo ágio. O P sobre VP dele hoje, o preço sobre valor patrimonial, está em 1,03. Isso quer dizer que quando está acima de 1, ele está sendo negociado um pouco mais caro do que ele realmente vale de acordo com o seu patrimônio. Mas para os fundos de tijolos, isso não quer dizer necessariamente que ele esteja ruim, que não seja bom comprá-lo. Quando for fundo de papel, aí sim você deve se ater sempre ao P sobre VP. Veja que a liquidez diária dele, a facilidade de comprar e vender é muito grande. Ele tem uma liquidez diária de mais de 10 milhões de reais todos os dias, e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aqui de quase 19%. Olhando aqui o gráfico de 5 anos desse fundo, dá uma olhadinha aqui quanto ele vem se valorizando, ele vem subindo bastante. Aqui temos o seu valor patrimonial aqui de R$ 107,61 e hoje ele está sendo negociado em R$ 111. O que é esse valor patrimonial por cota? Basicamente, se pega todo o valor patrimonial, todo o valor dos imóveis desse fundo e divide pela quantidade de cotas, e assim a gente chega nesse valor patrimonial por cota. Hoje ele possui aqui 126 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,65 bilhão de reais, e o seu último rendimento foi de 90 centavos por cota. Aqui a gente vê os dividendos desse fundo imobiliário. A gente pode ver que lá desde 2020 ele vem subindo os seus pagamentos de dividendos, um ponto muito positivo. E aqui temos alguns picos, que ocorrem nesses fundos de tijolos, que normalmente ocorrem a cada 6 meses. Você já pode esperar esses picos, porque os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuírem no mínimo 95% dos seus rendimentos para o cotista. Mas como que é essa distribuição? A lei obriga que essa distribuição ela seja semestral, ou seja, a cada 6 meses. E os fundos, tradicionalmente, para se tornarem mais atrativos, eles vêm distribuindo mensalmente, mas por lei é semestral. E o que a maioria dos fundos de tijolos fazem? Eles vão distribuindo ali um valor todos os meses e vão segurando, eles vão retendo um certo valor no caixa para fazerem investimentos ou para qualquer coisa que o gestor queira fazer com esse dinheiro em prol dos cotistas, obviamente. Mas quando dá os 6 meses, todo esse dinheiro que ficou retido, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que distribuir para o cotista. Por isso que a cada 6 meses você já pode esperar um certo pico. Inclusive no último pagamento foi de 90 centavos e em dezembro a gente teve um pagamento de R$ 1,70 por cota. Aqui comparando a rentabilidade do TRXF11 com o CDI, você pode ver que ele vem ganhando do CDI. E aqui a quantidade de imóveis que ele tem, você pode ver que tem muita distribuição de imóveis e tem em muitos estados brasileiros. E veja que em 12 meses, se você tivesse investido na poupança R$50 mil, você teria um montante final de R$53 mil. Já se você tivesse investido no TRXF11, o seu dinheiro teria passado por uma valorização de R$53.557 e teria rendimentos de mais de R$5 mil, ou seja, você teria um montante de R$58.687. Agora, se você não deu seu like nesse vídeo ainda, clique em curtir, porque agora nós vamos entrar no relatório gerencial. Eu vou te mostrar como que se analisa um relatório gerencial por dentro. Estou te explicando aqui gratuitamente, então retribui aí, não te custa nada. Vamos lá. Pegando aqui o último relatório do TRXF11 de janeiro de 2024, a gente já começa aqui tendo os objetivos desse fundo que são expostos pelo gestor do fundo para o cotista. E isso é sempre importante que você leia qual o objetivo desse fundo para você entender qual que é a finalidade desse fundo
imobiliário, para que ele existe, para que ele foi fundado. E aqui a gente pode ver que hoje ele objetiva maximizar seu retorno por meio de aquisição de imóveis, por meio de desenvolvimento de imóveis e depois a venda de imóveis. O que ele faz? Basicamente, ele compra imóveis, espera valorizar e vende com lucro para depois distribuir esse lucro para a gente que é cotista do fundo. E esses imóveis eles são locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Veja que esse fundo ele é bastante recente, ele foi iniciado aqui na Bolsa de Valores no mês 10 de 2019, então aí temos menos de 5 anos de fundo. E aqui temos a informação sobre a vacância financeira e vacância física estão em zero, quer dizer que todos os imóveis desse fundo estão alugados e todos os imóveis estão gerando renda pra gente. E aqui alguns destaques do mês que o gestor ele vem explicando para quem é cotista, para quem quer ler o relatório. Você pode ver que houve a conclusão aqui da aquisição da loja do Carrefour lá em São Paulo. O valor foi de 73 milhões de reais. E aqui mais abaixo a gente já pode ver que houve aqui uma superação das condições suspensivas, ou seja, essa aquisição ela estava suspensa, mas já não está mais. A aquisição dos imóveis de Mateus, do grupo Mateus e da Leroy Merlin. E aqui já temos a informação de que os imóveis eles foram então adquiridos, passando os inquilinos a pagarem os respectivos aluguéis de cada loja. Aqui embaixo temos a informação sobre o número de imóveis e aqui a gente vê que ele tem 57 imóveis distribuídos em 14 estados diferentes. Lembrando que temos 27 estados no Brasil, então esses imóveis estão espalhados por mais da metade de todos os estados brasileiros. Aqui para baixo temos essa informação aqui, ó, de que em 31 de janeiro foi anunciada a distribuição de 90 centavos por cota. Esse pagamento ele vai ser realizado no dia 16 de fevereiro e quem vai receber esse pagamento aqui em 16 de fevereiro foi quem comprou esse fundo imobiliário na data de 31 de janeiro, que seria a data com. Então, se você quiser receber o próximo dividendo desse fundo imobiliário, você já tem que se programar, porque você já viu aqui que normalmente esse fundo imobiliário tem a data com, a data limite, que seria lá no finalzinho do mês. Ou seja, a data com é no final do mês e o pagamento ele ocorre na metade do próximo mês. E aqui uma informação bem interessante que a gente pode ler aqui, eu separei para você. No mês, a rentabilidade total, incluindo a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, foi de 1,35%, enquanto o IFIX, que seria a média de mercado dos fundos imobiliários, valorizou apenas 0,67%. Então ele rendeu, junto com os dividendos, mais do que o dobro do IFIX. E desde o início das negociações aqui na B3, a rentabilidade desse fundo imobiliário aqui foi de 59,45%. Contra apenas 6,83% do IFIX, ou seja, ele rendeu 52,63% a mais do que o IFIX nesse período. Aqui mais para baixo temos a diversificação dessa carteira, desse fundo imobiliário. Aqui a gente vê que tem uma distribuição aqui de 5,7% do seu portfólio está alocado em outros fundos imobiliários e aqui temos 64,3% em imóveis e 27,8% em TRXB11. Basicamente, esse aqui é um outro fundo imobiliário que o TRXF11 criou para comprar outros imóveis, para adquirir outros imóveis. Portanto, a gente poderia simplesmente pegar aqui e somar isso aqui, ó, 64,3 mais os 27,8, e a gente teria então um investimento desse fundo de 92,10% apenas em imóveis. Aqui você pode ver que ele tem uma distribuição aqui de 32,10% no setor de varejo, 52,74% no setor atacadista e 11%, quase 12% em casas e construção. E os seus contratos, quase 95% deles são atípicos. Isso é muito bom porque os contratos atípicos, eles possuem um tempo de vigência muito maior do que os contratos menores. Assim, faz com que esse fundo imobiliário tenha uma garantia de rentabilidade por mais longo prazo. E aqui a diversificação do fundo por inquilino, você pode ver que 45% está apenas com o Assaí, e o Assaí, apesar de ser uma excelente empresa, e eu considero esse ponto aqui um ponto de cuidado, porque 45% de imóvel em apenas um inquilino é um pouco preocupante. Se acontecer alguma coisa que esse inquilino ele saia dos imóveis do TRXF11, esse fundo imobiliário ficaria aqui com quase a metade dos seus imóveis vagos. Então é um ponto que você deve ter cuidado. Mas eu analisei o penúltimo relatório gerencial e o Assaí ele estava com mais de 50%, agora está com 45%, ou seja, o fundo imobiliário ele vem reduzindo a sua exposição
a apenas esse inquilino. Depois a gente vê que 17% está com Pão de Açúcar, 7% está com o Grupo Mateus, temos aqui Obra Max, Leroy Merlin, o Extra, Carrefour. E aqui a gente vê os vencimentos dos contratos de locação desse fundo imobiliário. A gente pode ver que a média dos vencimentos são de 14,69 anos. Por isso que são os contratos atípicos, eles têm duração muito prolongadas. A gente pode ver aqui que 43% dos contratos vão vencer apenas em 2035 e 43, quase 44% apenas para mais de 2041. Depois aqui embaixo a gente vê a estrutura do TRX-F11. Você pode ver que aqui temos o fundo e abaixo temos esse outro fundo imobiliário aqui, que na verdade ele representa 16 imóveis, que foi a compra de 3 lojas do Pão de Açúcar e 13 lojas do Açaí. E dentro do TRX-F11 diretamente temos 41 imóveis, que são todos esses imóveis aqui. Depois mais para baixo que você consegue ver todos os imóveis que ele tem, com mais detalhes e mais cuidado. Você pode fazer a sua análise caso você se interesse. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, eu fiz uma análise aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque nesse canal você realmente vai aprender a investir melhor. E agora eu quero te convidar para a comunidade Ramo de Dinheiro, que é a nossa comunidade, que o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aqui você pode ver a nossa comunidade, como que ela funciona. Temos dentro dela comunidade no WhatsApp, que é o nosso grupo do WhatsApp. Todos os dias trocamos várias ideias e experiências no nosso grupo. Você tem acesso ao calendário de dividendos, o preço teto do Bazin, preço teto projetivo. Eu te ensino como você faz esses cálculos, inclusive você tem vídeo aula específica disso aqui e você tem uma planilha específica para fazer isso, que você vai aprender como escolher os fundos imobiliários mais baratos, controle de finanças, controle de reserva de emergência e várias planilhas de simulações. E em breve teremos também um curso completo para iniciante em investimentos aqui em ações e fundos imobiliários. E ainda neste mês começaremos com a nossa mentoria. Teremos uma mentoria online por mês, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e você com certeza vai poder investir melhor. Então lembrando, o link está aqui embaixo. Não perca essas oportunidades, eu te espero na nossa comunidade. Me acompanha também aqui no meu Instagram, que está aqui do meu lado, e eu te desejo uma ótima semana, ótimos investimentos para você. Nos vemos agora nesse vídeo aqui do meu lado.